Boa tarde, estou aqui para apresentar mais um oráculo. Desta vez é o Wisdom, The Wisdom of Avalon, ou seja, a sabedoria de Avalon, de Colette Baron Red. É assim, a editora é a House e saiu para fora em 2007. A caixa, apesar de não ser esta, é como esta, portanto, em tons de púrpura por dentro, é uma caixa resistente. Depois tem um livro guia, atenção que isto é uma réplica, o original vem com um livro grande, que é dos melhores que eu já vi dentro dos oráculos. O único problema é que só vem em inglês. Portanto, só vem em inglês, mas tem a descrição de cada uma das cartas. Como por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, por exemplo, na carta número 7, reparem, tem a fotografia e depois é a descrição completa. Este livro, este guia, eu considero muito bom, porque acho que a pessoa tem uma visão total deste oráculo através deste livro, e é um livro que, na minha opinião, tem uma coisa engraçada, é que mistura não só alguns elementais ou elementos com os animais, com a parte xamânica, com ações e com algumas personagens, entre aspas, mitológicas da Avalon. Ora bem, o livro traz uma introdução, depois como se usar este baralho com 1, 3 e 5 cartas, eu depois farei uma demonstração, mas em questão de montinhos, e depois é dividido, termina com informações sobre a autora e depois dividem em 4 partes. Na minha opinião, são cartas muito grandes. O livro para mim é muito bom. São cartas muito grandes. Eu tenho a mão grande e mesmo assim vejo-me aflita para as baralhar. E sendo esta uma temática da Avalon, eu estava à espera que metesse mais elementos ligados à ilha da Avalon. Quando no fundo só temos aqui, o grau e a lua. Não sei, a Avalon eu pensei numa ilha, em coisas mais místicas. E aqui somente acho que a imaginação foi muito pouco para o verso das cartas e merecia mais, realmente. É dividido em 4 partes porque começa com as mensagens mesmo de Avalon, onde entram depois as mensagens por animais que vêm de Avalon, pelos guias de Avalon, que são muito ligados ao xamanismo. Depois temos as mensagens dos elementais ou dos elementos e depois finalmente temos as ações. Vou começar então por as cartas. Temos Merlin, a primeira carta. No fim, atenção que o Merlin não tem propriamente a ver com o mago. Aqui há uma diferença que no fundo tem a ver com a alquimia, com a justiça, com o balanço. Depois temos a grã sacerdotisa, o discernimento, a profecia, o dom da profecia, a visão. Temos The King, ligado talvez a uma energia masculina, talvez ao Rei Arthur, a autoridade, uma energia sexual, as coisas que pertencem à lei, à justiça. Temos a rainha, que é uma energia feminina, fala de fertilidade, do poder feminino, da sexualidade e da amizade. Desculpem. Depois temos a noviça, que no fundo eram todas as aprendizes que iam para Avalon para aprender, para se iniciar nos mistérios esotéricos, que no fundo esta carta representa a inocência, os inícios, a ingenuidade, novos conhecimentos que depois têm que ser postos em prática, a curiosidade. Depois temos, como não podia deixar de ser em Avalon, os cavaleiros. Lembra-se que o Rei Arthur fazia-se acompanhar dos seus cavaleiros, Lancelot, Perceval, de Galahad. De Bard, que eu não encontro muita tradução, eu só me lembro não encontro muita tradução em português, mas no fundo era aquele que acompanhava e que tocava, era o músico, o poeta, o que contava histórias, e que transmitia o conhecimento pela via oral, não é? Os mitos. E depois temos a rainha, a dama do lago, que no fundo é aquela que traz a verdade absoluta, coragem,
o respeito por nós próprios e a responsabilidade. Pode ser que a Dama do Lago pode ser Viviane, pode ser Morgana. Pessoalmente, eu penso que seja, talvez, eu considero que talvez a grande sacerdotisa seja Viviane e talvez a Dama do Lago Morgana. Agora, porque há várias versões de Morgana. Morgana ela tem há mitos em que ela aparece com quase demoníaca e há outros em que não, pelo contrário, ela aparece com absoluta verdade. Estes são, tanto a parte dos guias, das mensagens de Avalon, que vem diretamente de Avalon. Depois temos realmente a parte dos animais. E os animais temos, então, esta parte. Temos aqui a águia. A águia, mais, reparem, mais o seu dom desculpem, não é esta. Onde é que está a águia? Bem, o número 10 aqui disse a águia, mas aqui não está a águia. E eu vou ter trocado, já devo ter enfiado para aí alguns. Bem, aqui temos o corvo. O abutre, desculpem. O abutre, de Ravenel, o abutre, desculpem. Onde é que estará a outra? Não, bem. Aqui esta é a 10, é o abutre. E o que é que significa o abutre, de uma forma geral? Significa magia, coincidência, sincronicidade, eventos que coincidem, que acontecem em sincronia com outros. Temos depois, isto não dá por ordem, desculpem, com licença. Vamos lá, temos depois o número 11, desculpem, que é o falcão, que representa as mensagens. Temos o cisne, a transformação, a admiração pelas nossas capacidades físicas que nós até desconhecemos. As cartas são um bocadinho, têm muito brilho. Temos o mocho, que no fundo simboliza a decepção aqui, mas também o conhecimento. Temos o sapo, o orã, que no fundo indica-nos para nós limparmos a nossa casa de energias negativas e para nos libertarmos da bagagem emocional que temos. Temos a aranha, que vem-nos falar de dinheirinhos e também de projetos criativos. Temos a abelha, que fala de sorte e de uma vitória, sweet victory, portanto uma vitória que nos sabe muito bem, talvez porque foi muito suave. Temos o veado, que fala de orgulho e de liderança. Temos o gato, independência, saúde. Temos o cão, que é no fundo a lealdade, a sinceridade e o amor incondicional, que é o que os animais muitas vezes têm. Temos a vaca, que é aquela que nos alimenta, que a abundância, as questões que nós temos para colocar e o receber. Temos a vespa, que é a raiva, a retaliação e os ciúmes. Temos o Bambi, ou cervo, que é a diplomacia e a gentileza. Temos a serpente, que fala em conhecimento, mas também em cura. Temos o dragão, que fala-nos em poder e em força. Temos a borboleta. Eu estou tentando dar-vos o melhor ângulo, mas estas cartas que é a beleza são muito luminosas. A beleza, portanto, temos o cavalo, que no fundo é a aceitação e ajuda do outro, e é também o lugar da autoridade, e também o cavalo simboliza a ponte entre este mundo e o outro. Depois vamos passar para as mensagens dos elementos ou dos elementais, como quiserem.
Pronto, temos aqui. Olhem, agora é que aparece a águia. Eu bem andava à procura da águia, aparece aqui. Portanto, a águia era o primeiro animal, que é o espírito, a integridade. Simboliza o espírito, a integridade. Desculpem. E agora vamos então passar aos elementos. Pronto. Aqui temos a fada da terra, que fala na saúde física, no crescimento, na necessidade de termos de construirmos a nossa vida com elementos sólidos para não desabar. Temos a fada da água, que fala de sentimentos e emoções. Temos a fada do ar, que fala no fundo de pensamentos, de palavras e de uma análise intelectual. Temos a fada do fogo, que nos fala de atração, de otimismo, de uma ação criativa. E depois temos uma figura, que é o Goblin, que nos fala, no fundo, do nosso ego. Mas isto numa perspectiva bastante negativa. Esta carta é uma carta um pouco negativa. Fala-nos daquele sarcasmo negro, daquela ironia, daquela piada negra. É o ego levado ao extremo, mas ao extremo que se torna irritante. Depois vamos ter aqui então as ações. Temos a partnership, portanto a amizade, o focus, manter-nos focados numa tal coisa, fortuna, dinheirinho, as restrições, movimento, a alegria, proteção. Esta carta é como se fosse a torre, é o desabar, o desmoronar, é algo, o afastamento total e para sempre, é algo que se destrói completamente. O risco, a comunicação, a percepção, o fardo, o deixar ir, o libertar-se, o amor, a morte, a verdade, o medo, o perdão. Para mim é talvez das coisas que mais custa. O nascimento ou o renascimento, a confiança e o mistério. Há uma coisa que eu estava-me aqui a lembrar, eu só acho uma coisa, este baralho não traz o nome de quem, no livro não aparece o nome de quem, portanto, quem ilustrou as cartas, o que eu acho uma grande injustiça, muito sinceramente. É um baralho que realmente por misturar estas 4 partes é curioso, portanto é um oráculo de 52 cartas, que dá para fazer tiragens curiosas, como estão a ver, é um oráculo, reparem bem na minha mão, eu tenho certeza que eu tenho as mãos grandes. E realmente, quer dizer, baralhar as cartas com ele, às vezes salta-me uma ou outra. São cartas que dobram-se facilmente. Dobram-se, têm tendência para se dobrar, mas enfim. E atenção ao que eu paguei por ele, foi muito bom. Eu posso considerar que a relação qualidade-preço foi excelente mesmo. É um oráculo curioso. É um oráculo diferente. Que dá para trabalhar, já trabalhei com ele e realmente é assertivo. E depois eu apresentarei algumas tiragens com este baralho, mesmo em montinhos. E espero que tenham gostado. Fica aqui mais um oráculo, este com 52 páginas. Com 52 cartas. Boa tarde.